Olá, amigos, bom dia, muita luz, muita paz para todos. É uma alegria para mim e para a Flávia podermos estar aqui com vocês nesta manhã, participando aí, né, desse momento, desse marco muito especial para o canal, os 3 anos aí de sementeira, semeando inspiração nos corações, nos espíritos. Então, agradecendo o convite feito pela querida amiga Larissa, e também desejando aí a todos os que têm trabalhado nesse projeto, que o Cristo siga lhes inspirando sempre, lhes iluminando, os bons espíritos, para que essas sementes de vida e de renovação possam alcançar aí solos férteis, convertendo-se em frutos de vida e de luz. Nós agradecemos, reiterando mais uma vez o convite, que é sempre uma alegria a gente estar junto, sobretudo para comemorar trabalho, para comemorar essa sementeira que com certeza o canal tem sido para muitas pessoas, uma sementeira de luz, de bem, de amor, e não tenhamos dúvidas de que quando o esforço é sincero na divulgação do Evangelho do Cristo, da doutrina espírita, que é bênção em nossas vidas, seguramente tem auxílio, tem muita inspiração do alto para seguir semeando a tantos corações. Então, que Jesus possa amparar e inspirar o trabalho que segue, né? E aproveitando justamente, né, o nome aí do canal, a temática, nós gostaríamos de bater um papo hoje. Juntamos aqui algumas referências, né, clássicas do Espiritismo, Emmanuel também, para a gente conversar um pouco sobre inspiração. O que é a inspiração, né, como que a gente pode entender esse processo e como que a gente pode nos aperfeiçoar para melhor captar a inspiração, para melhor converter a inspiração recebida em realização, em renovação, em frutos. Então, nós vamos conversar um pouco sobre isso, iniciando já aí o nosso bate-papo por uma conceituação. É muito difícil falarmos de inspiração sem tratarmos de outro aspecto que muitas vezes é até confundido com a própria inspiração, mas é um conceito que Kardec trabalha, que Leon Denis também trabalha, o próprio Emmanuel, que é o conceito de intuição. Então, o que é inspiração? O que é intuição? E como as duas se interrelacionam, digamos assim, nesse processo de desenvolvimento do espírito, da alma, das suas capacidades, né, psíquicas, anímicas, enfim. Para iniciar essa nossa reflexão, vamos recorrer logo a Kardec, vamos direto à base, lá no Livro dos Médiuns. No Livro dos Médiuns, no capítulo 15 da segunda parte, Kardec vai tratar ali dos médiuns escreventes e ele vai apresentar os tipos de mediunidade psicográfica, né, ou escrevente. A mediunidade mecânica, semimecânica, e ele, então, lá no item 180, vai trazer para nós a mediunidade intuitiva. Mediunidade em que o médium, quando escreve, está consciente, né? Ele capta, ele percebe aquelas ideias e ele mesmo faz, então, o movimento, por exemplo, para a escrita, diferentemente do que ocorre na mediunidade mecânica, em que o médium muitas vezes não está consciente do que escreve, a sua mão é que opera, então há um movimento da mão aí, né? O espírito também executa pela conexão mental esse movimento da mão, do braço que escreve. No caso da mediunidade intuitiva, não. Kardec vai dizer que o papel do médium intuitivo, por exemplo, é o do intérprete. Ele vai perceber essa ideia, né, esses pensamentos, vão visitar aí a sua mente, o seu campo mental, e ele vai ter, então, o papel de decodificar isso, né, de decifrar isso, e ele mesmo vai fazer, então, o movimento aí de escrever, de traduzir esse pensamento que recebe na folha ali. Então, a gente já percebe a intuição ela está associada com essa capacidade perceptiva. A gente vai entendendo a intuição como essa capacidade, essa sensibilidade do indivíduo, do espírito, por perceber esses recursos que lhe chegam, por exemplo, através de ideias de pensamento sugeridos. E a gente pode até fazer um link aí com o conceito mais abrangente de intuição, o conceito na própria filosofia,
a intuição, existem vários conceitos, na verdade, mas ela é entendida como uma maneira diferente de apreensão do conhecimento. Uma maneira de apreensão do conhecimento, da realidade, que não passa tanto pelo conhecimento empírico, pela utilização das ferramentas da lógica, por exemplo, a dedução, o raciocínio consciente, é muitas vezes entendida, né, nos conceitos filosóficos, Bergson, por exemplo, na psicologia e outros, vão definir a intuição como essa capacidade de apreensão da realidade mais imediata, sem passar pelos caminhos da análise, da dedução, do raciocínio consciente. É um processo, muitas vezes, inconsciente, que vai estar aí associado, né, do ponto de vista espiritual, com essa capacidade do espírito de acessar, né, essas realidades outras, tanto realidades metafísicas, como o entendimento da lei divina, uma intuição na forma também de um pressentimento, né, de intuir, de perceber um determinado acontecimento por ocorrer. Então, o conceito de intuição, ele passa por isso, por uma sensibilidade do espírito que pode ser desenvolvida, a gente vai ver, e que por isso mesmo vai estar também associada com a inspiração. Só para ver uma definiçãozinha que Kardec traz para a gente, lá no item 180 do Livro dos Médiuns, sobre intuição, ele diz assim, né, a respeito do médium intuitivo. Este, de fato, para transmitir o pensamento, precisa compreendê-lo, apropriar-se dele. Isso aqui é bem a ideia da intuição, né? Se a gente vai na própria etimologia da palavra intuitio, que vem do latim, in é dentro, né? E o tuere, o verbo, né? Significa guardar, observar, apreender. Então, é uma apreensão, é uma observação que vem de dentro, uma sensibilidade que é feita por dentro, né? Então, mais ou menos essa ideia. Então, ele precisa apropriar-se dele, de certo modo, do pensamento, para traduzi-lo fielmente, e, no entanto, esse pensamento não é seu. Apenas lhe atravessa o cérebro, tal precisamente o papel do médium intuitivo. Então, feita essa primeira conceituação sobre a intuição, que é essa capacidade receptiva do ser, essa sensibilidade, um outro sentido, a gente vai ver, Leon Denis, por exemplo, vai tratar muito disso, um capítulo muito belo da sua obra, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, o capítulo 21, o sentido íntimo, que ele vai tratar justamente da intuição. Aí nós podemos passar, então, para a inspiração. E é interessante a gente perceber como que esses dois conceitos que são muito relacionados, né, têm algumas diferenças, e Kardec vai colocar isso bem descrito nesse capítulo que o Arthur mencionou, do Livro dos Médiuns, fazendo a diferenciação desses dois conceitos. E aí tem um item que ele vai falar na sequência sobre os médiuns inspirados. E nesse item ele discorre mais, né, sobre a inspiração propriamente dita, e ele já inicia dizendo assim: todo aquele que tanto no estado normal como no de êxtase recebe pelo pensamento comunicações estranhas às suas ideias pré-concebidas, pode ser incluído na categoria dos médiuns inspirados. Estes, como se vê, formam uma variedade da mediunidade intuitiva, com a diferença de que a intervenção de uma força oculta é aí muito menos sensível. Por isso que ao inspirado ainda é mais difícil distinguir o pensamento próprio do que lhe é sugerido. Então aqui a gente já percebe como um conceito ele está incluído dentro do outro. Eles fazem parte de um mesmo grupamento aí, né, de potencialidades do espírito, da alma, mas um está englobado dentro do outro. E aí, nesse aspecto da inspiração, Kardec já vai dando algumas bases para a gente perceber o que é inspiração e o que não é, porque ele deixa claro aqui também que a inspiração é mais difícil de perceber, né, por essa sutileza, talvez, da influência. Mas então, como é que a gente pode perceber o que é uma inspiração e o que não é? E ele também vai deixar claro aqui. Nós temos pensamentos que são próprios. E aí, conforme a gente caminha no autoconhecimento, a gente vai perceber isso bem claramente. São pensamentos que estão presentes todo o tempo conosco. Eles são comuns. Mas, vez ou outra, aparecem pensamentos que são novos.
E até ele coloca isso, às vezes vem de rompante, assim, né? Pensamentos que surgem espontaneamente e que diferem dos que comumente a gente tem. Aqui a gente já começa a perceber que tem uma influência de uma inteligência que não é a nossa. Então, esse aspecto de percepção é interessante. Então, a gente faz também a vinculação com o Livro dos Espíritos lá, quando tem toda aquela discussão sobre autoconhecimento e a importância disso, né? Porque conforme a gente se conhece mais, mas a gente vai perceber a influência que existem dos espíritos em nós. E é claro, né? Lá no Livro dos Espíritos também a gente vai ver que a influência dos espíritos sobre as nossas vidas, ela é intensa, né? Os espíritos vão dizer que de ordinário são eles que nos dirigem, né? Mas sobre a inspiração tem um aspecto interessante que Kardec também coloca aqui nesse item, é que a inspiração ela tem um aspecto primordial, assim, principal, que é de influenciação positiva. A inspiração, ela geralmente é essa influência para o bem, a influência que os bons espíritos podem trazer para nós, aqueles que querem, né, o nosso bem, o nosso progresso, essa influência que trazem para nos inspirar a sermos melhores, a agirmos no bem, a termos melhores atitudes. É interessante nessa definição que Kardec traz, no fundo a gente vai vendo que a inspiração ela está muito associada com aquela ideia de mediunidade lato sensu. Só lembrando, né, no capítulo 14 do Livro dos Médiuns, Kardec define a mediunidade por duas vias, digamos assim, né? Todo aquele que sente, em um grau qualquer, a influência dos espíritos, é por isso mesmo médium. Então, nesse sentido, qual de nós não recebe influência dos espíritos? A Flávia lembrou a questão 459 do Livro dos Espíritos, né? Os espíritos de ordinário nos dirigem. Então, no sentido abrangente, todo mundo é médium, porque todo mundo recebe essas inspirações, recebe essas orientações. Então, a mediunidade inspirativa ela vai estar muito associada com essa questão da mediunidade lato sensu, né, em sentido mais abrangente. Kardec vai fazer depois uma definição mais estrito sensu. Médium, no entanto, é aquele que sente, né, de maneira mais ostensiva, mais patente, faculdades mais pronunciadas. Mas a mediunidade inspirativa, então, ela está muito associada a essa captação dessas fontes, né, desses veios inspirativos que percorrem o universo como um todo, das mentes dos espíritos superiores, amparando a todos nós aqui na Terra, os nossos benfeitores que nos inspiram mais diretamente, mais propriamente, nas coisas mais corriqueiras do dia a dia. Kardec vai deixar isso claro aqui também nessa parte, as pequenas coisas, as ideias que nos vão surgindo. Então, a mediunidade inspirativa, ela vai estar muito associada a isso, e também, por exemplo, a essas grandes expressões, né, do gênio, da arte, do literato, da música. Kardec vai dizer que muitas vezes são médiums sem o saberem, justamente por causa desse sentido mais abrangente da mediunidade. E o mais interessante, ele coloca a mediunidade inspirativa dentro, como um tipo da mediunidade intuitiva, nos dizendo aí que, em verdade, a inspiração, que é essa influência que nos chega de fora, ela vai acessar as faculdades intuitivas da alma. Por isso, quanto mais desenvolvidas essas suas faculdades intuitivas, mais essa mediunidade inspirativa se desenvolve também, né? E ele faz uma diferenciação. Na intuitiva, o espírito do encarnado aí consegue discernir melhor o que é a ideia dele, o que é a ideia que está vindo de fora. Na inspirativa, isso é mais difícil, as coisas estão ali mais misturadas. Mas é interessante ver como Kardec coloca a mediunidade inspirativa dentro da mediunidade intuitiva. O Arthur lembrou a questão dos artistas, né? E é interessante que ele fala que, às vezes, sem saber, né, são médiums nesse sentido, mas mesmo que não admitam, que não saibam, né, o aspecto da mediunidade em si, é muito comum a gente ver o relato dos artistas conscientes do quanto, às vezes, as criações, elas nascem de um momento ali que é coisa
quase que aparece pronta, né? Então, entendem a inspiração num certo sentido, mas não entendem, talvez, profundamente nos conceitos, né? Mas já conseguem perceber o quanto muitas vezes aquelas ideias não lhes pertencem. São aqueles rompantes, né, que está ali na própria ideia do que é a intuição, aquela apreensão mais imediata de alguma coisa, de alguma realidade, enfim. Então é muito interessante a gente perceber como Kardec já trabalhou isso, já fez essa conjunção, e a gente vai ver aqui também um trechinho de Leon Denis em que ele deixa isso ainda mais claro. Como falei, no capítulo 21, o sentido íntimo do livro Problema do Ser, do Destino da Dor, ele trabalha isso de maneira muito interessante. Esse sentido íntimo sobre o qual ele fala é, em verdade, essa intuição que nos cabe desenvolver, intuição que é muito útil tanto no processo de captação da inspiração, como também de apreensão da própria realidade, da lei divina, uma facilidade maior de entendimento, de apreensão das coisas, né? Do Criador e tudo mais. Então, Leon Denis vai fazer essa distinção nesse capítulo 21, dizendo o seguinte: a intuição não é, pois, as mais das vezes, senão uma das formas empregadas pelos habitantes do mundo invisível para nos transmitirem seus avisos, suas instruções. Outras vezes, será a revelação da consciência profunda à consciência normal. No primeiro caso, ou seja, aquela que é a captação dos habitantes do mundo invisível, pode ser considerada como inspiração. Então, aqui, Leon Denis faz, né, um arremate aí, muito bacana, porque a intuição, ela vai ter, então, esses dois aspectos. Um é essa capacidade, essa sensibilidade de acolher as ideias que nos chegam dos espíritos e traduzi-las, né, e entendê-las, apreendê-las. Nesse caso, ela recebe o nome de inspiração. Mas é também a intuição, esse processo de desenvolvimento da própria criatura, anímico, né? De mergulhar no mais fundo de si mesma, de desenvolver essas suas faculdades mais profundas de entendimento, de compreensão das coisas, e acessar, né? Conhecimentos, acessar entendimentos da lei divina que não passem tanto ali pelo caminho do conhecimento empírico, como a gente dizia, pela lógica, pela dedução. É aquela apreensão, sabe, aquele insight que muitas vezes o espírito tem de entendimento, que às vezes é dele mesmo, é a sua intuição que conseguiu acessar ali a sua consciência mais profunda. Só para esclarecer, né, ele diz aqui, outras vezes será a revelação da consciência profunda à consciência normal. Isso aqui é um conceito que ele trabalha lá no capítulo 20, que é o primeiro da terceira parte da obra O Problema do Ser, do Destino da Dor, quando ele vai tratar das potências da alma. No capítulo 20, ele trata da vontade, e ele diz assim, que todos nós somos formados por duas esferas de ação e expressão. Uma esfera mais exterior, que é o eu, né, a personalidade, com as suas fraquezas, com as suas fragilidades, é a casca do ser. E outra mais profunda, o eu divino, o eu profundo, a sede da consciência, o nosso templo interior. O que é o grande objetivo da evolução? Fazer com que essa esfera íntima, ela transborde, né? E ela venha a ser também essa nossa expressão exterior. Então, o que ele está dizendo que é a intuição? É quando eu consigo acessar esse mais profundo de mim mesmo. Entrar em contato com o divino ali por dentro e captar a própria inspiração divina, né? A intuição é como se eu captasse, eu dialogasse diretamente com o Criador, então acessasse um pouquinho mais das suas leis, da sua criação, como se ele me desvelasse intimamente esses aspectos da sua lei. Então, olha que definição interessante que Denis traz aqui para a gente, né? Explicando melhor como se dá a interação entre esses dois elementos, intuição e inspiração. Eu gosto muito desse conceito de consolo, assim, que a inspiração traz, né? Quando a gente pensa na inspiração mesmo, nesse processo do que vem de fora, é pensar que nós recebemos auxílio, né? E isso é muito consolador para todos nós. O Kardec, nesse capítulo 15 do Livro dos Médiuns, ele tem uma frase assim que eu acho linda, que ele diz:
que pode dizer-se que todos são médios, como nesse aspecto lato sensu que o Arthur estava comentando antes, porquanto não há quem não tenha seus espíritos protetores e familiares. Todos nós temos espíritos protetores e familiares a se esforçarem por sugerir aos protegidos salutares ideias. Então, assim, esse entendimento de que eles seguem trabalhando por nós, com muita dedicação, se esforçando mesmo para que a gente possa captar essas inspirações que eles nos enviam, é de um consolo assim que aquece os nossos corações perceber que tem todo esse aparato espiritual. E aí, parece que na medida que a gente consegue acessar isso, a gente consegue ir desenvolvendo também essa outra parcela, que é da intuição, mais propriamente do acesso de nós mesmos, porque a gente sabe que nós temos em nós essa origem divina. E aí Deus, como Criador, já coloca em todas as criaturas essa possibilidade, né? Essa centelha divina que habita dentro de cada um de nós. Mas a gente precisa aprender, né? Precisa desenvolver algumas potencialidades aí, algumas capacidades para conseguir acessar isso mais prontamente. Quando a gente ainda não consegue fazer isso por si mesmo, a gente recebe ajuda. A gente tem esse auxílio, né, que é da inspiração, que vai, digamos que, ajudando a orientar a nossa caminhada e ajudando-nos também a desenvolver isso, para que a gente possa também conseguir acessar dentro de nós mesmos isso que vive em nós. Porque se a gente tem autonomia, independência, né, para gerir a nossa vida e acessar o divino nesse processo de intuição, nós estamos assim prontos para qualquer circunstância da vida, bem amparados. E aí perceber isso é muito importante, porque nós somos capazes, né? Nós já temos as respostas dentro de nós. Só que a gente precisa aprender a acessá-las, né? A gente precisa fazer essa caminhada para conseguir fazer isso ficar mais claro e mais presente nas nossas vidas. São canais que nunca se fecham, né? Uma vez que a gente aprende a recorrer a eles, a encontrar esse caminho, tanto o da intuição no sentido da nossa própria capacidade de apreensão, de conexão com os propósitos divinos, como também nessa capacidade receptiva da inspiração, quando a gente trabalha isso, desenvolve essa sensibilidade, essa faculdade intuitiva, a gente encontra sempre esse recurso do alto, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Então, por essa conceituação que Leon Denis nos trouxe, é como se a intuição fosse uma lâmpada da alma, uma lâmpada do espírito, que pode ser acendida aí por dois caminhos, né? Tanto pelo caminho do conhecimento de nós mesmos, do mergulho interior, desse contato com o divino em nós, como também pelos caminhos da inspiração, que é essa influência que nos chega de fora, acendendo, então, essa luz da intuição, que é luz de discernimento, de clareza, quanto aos nossos caminhos, quanto ao que nos cabe realizar. Pensando em termos de uma fogueira, de uma centelha, né, como a Flávia lembrou aqui, essa centelha ela pode ser amplificada, trazendo luz para nós de dois modos, ou pelo sopro da inspiração dos nossos benfeitores, dos amigos espirituais, das correntes inspirativas, né? Leon Denis vai tratar muito disso no livro Espiritismo na Arte, onde ele fala dessas correntes de inspiração que existem no universo e que o gênio, o artista consegue se elevar e acessar esse veio, né, riquíssimo de inspiração. Então, isso é um sopro que inflama essa nossa centelha, trazendo mais luz de entendimento, de discernimento, de clareza, ou eu posso também, por meio desse sopro que a gente encontra, que vem de dentro, né, no estudo de nós mesmos, no acessar do divino, lá no nosso mais íntimo, é também uma outra maneira de assoprar aí essa centelha e fazer mais luz, trazendo mais luz para o nosso caminho. Então, a ideia aí é aprimorar essa capacidade intuitiva para a gente poder realmente usufruir de todos esses recursos que o alto quer nos dar, né? Que o alto nos forneceu já em germe e em potencial, para a gente poder caminhar com mais suavidade, com mais leveza a vida fora.
só sobre esse desenvolvimento dessa capacidade, né? Tem um aspecto interessante, importantíssimo, que é o da oração, né? O Emmanuel, no Pensamento e Vida, ele vai fazer uma colocação muito interessante, assim, né? O Pensamento e Vida, ele é um livro que o Emmanuel, ele discorre muito sobre a vontade como a gerente aí, né, da nossa mente, e aí ele vai dizer que a vontade que ora, ou seja, então não é qualquer oração, né, mas uma oração conduzida pela vontade, ela tange o coração que sente. Então, esse aspecto, né, do sentimento é muito mais do que um aspecto cognitivo, como a gente já estava trabalhando aqui antes, né? Não é uma questão de raciocínio, muito mais de sentimento, sim. Então, produz reflexos iluminativos através dos quais o espírito recolhe em silêncio, sob a forma de inspiração e socorro íntimo, o influxo dos mensageiros divinos. Então, assim, ele relembra, né, para nós essa potencialidade que a oração nos traz de abrir, né, a nossa alma, abrir nosso coração para receber esse influxo que vem do alto. E aí eu lembro também do André Luiz, lá no Mecanismos da Mediunidade, quando ele tem um trechinho com o subtítulo Inspiração e Desdobramento, e ele vai discorrer sobre isso, né? O quanto que muitas vezes quando a gente pede alguma coisa em oração, o corpo dorme, o espírito em desdobramento vai receber as respostas dos seus anseios no plano espiritual, né, em desdobramento. E aí, muitas vezes, o cérebro do corpo não é capaz de registrar isso cognitivamente, mas essas respostas aparecem na nossa vida de vigília por meio da inspiração. Então, toda essa troca, ela acontece o tempo todo, tanto quanto a gente está em vigília aqui no corpo, e às vezes a gente percebe isso bem claramente, a fazer qualquer coisa no nosso cotidiano, na nossa rotina, a gente percebe essa inspiração, esses pensamentos que não são nossos e que nos chegam, mas também quando a gente está no plano espiritual, no desdobramento, porque o trabalho segue, né, durante a noite. Então, essas trocas, elas são constantes na nossa vida. E é interessante pensar, né, como Kardec mesmo diz, a inspiração ela não vem tão clara. Eu preciso depois ir gestando. Então, é interessante pensar a inspiração como um processo de fecundação psíquica. Né? É como se a gente recebesse as sementes, né, com todo o potencial, mas é preciso que a gente cultive essas sementes, que a gente regue elas, que a gente proteja, que a gente trabalhe, né, invista nelas, para que elas venham a ser frutos. Ou pensando aí no exemplo que usamos, né, da fecundação psíquica, é preciso que a gente depois, enquanto alma, né, passe a gestar essas ideias que foram recebidas para que elas venham, de fato, a resultar num novo modo de ser, numa obra, numa realização, numa transformação interior. Então, a inspiração que nos chega do alto, ela é sempre uma fecundação psíquica, uma fecundação no plano mental, que nos cabe aí zelar por isso, cuidar, cultivar, dar o devido tempo e cuidado, para que isso se converta em resultado, para que isso se converta em desenvolvimento, seja da nossa transformação mesmo, seja de uma obra, de uma realização. Então, por exemplo, o literato, né, o autor, o gênio, ele recebe as sementes ali de ideias, mas ele tem que gastar muito fosfato, aí, ele tem que gastar muito tempo, muita dedicação para ir desenvolvendo essas ideias. Né? A gente falou que isso vem muitas vezes de um rompante, também, mas no sentido de que ele precisa estar ali aberto, no sentido de que ele já preparou-se, às vezes em anos e anos de estudo, para captar esse rompante, que é o que a gente vai ver. A sua antena intuitiva já está muito sensibilizada por longas conquistas já do pretérito, ou mesmo nessa encarnação, um longo trabalho que possibilitam a ele captar mais de rompante essa inspiração e desenvolvê-las ali. Mas no âmbito do dia a dia, sobretudo, é preciso lembremos
né, que eles nos vão trazer não as coisas prontas, né, as soluções prontas na nossa vida, eles vão apresentar caminhos, nortes, horizontes, e cabe a cada um de nós trabalhar isso, digerir, decifrar, como diz Kardec lá falando da intuição, para traduzir isso em transformação e realização em nossa vida. E isso é muito importante da gente ter claro, né? A Larissa lembrando aqui, né? Inspiração e transpiração. É isso mesmo, porque senão a gente pode cair num comodismo ilusório de que, então, se a gente está sendo auxiliado, os espíritos fazem por nós, e a gente sabe que a ideia não é essa, né? A inspiração vem justamente para nos impulsionar, é aquela motivação, né? Aquele incentivo para que a gente possa fazer também a parte que nos cabe. Não dá para transferir a nossa responsabilidade para a inspiração. A inspiração, e a gente vai ver isso, ela só chega quando a gente está disposto, quando a gente está preparado, porque se a gente tiver só querendo receber, né, sem um esforço sincero, a gente não consegue ter esse canal de acesso, né? Precisa de um esforço nosso prévio para poder receber, inclusive, a inspiração que nos auxiliará aí na caminhada. Então, lembrando da semente, né? A gente recebe a semente, mas a gente precisa cultivar ela, a gente precisa cuidar para que ela cresça e se desenvolva. Então, a nossa parcela é primordial nesse aspecto, né? Ela, digamos, é a principal, porque a evolução cabe a nós. E entendendo, então, a intuição, a faculdade intuitiva, como essa sensibilidade, essa capacidade de melhor acolher a inspiração, desenvolver e trabalhar em nós, fica aí a grande pergunta, né? A grande questão, como, então, desenvolver as nossas faculdades intuitivas? Como aumentar essa nossa sensibilidade, essa nossa capacidade? Nós vamos recorrer aqui a algumas orientações que o benfeitor Emmanuel nos traz, ficando aí também a sugestão do capítulo 21, lá de Leon Denis, no Problema do Ser, do Destino da Dor, em que ele vai falar de muitos elementos que são úteis para esse desenvolvimento intuitivo. O estudo, o silêncio, o recolhimento, a meditação e tudo mais. E Emmanuel vai mais ou menos nesse mesmo sentido. Primeiramente, lá no livro O Consolador, na questão 122, perguntam a ele como fazer para ampliar essas capacidades intuitivas. E ele diz assim: o campo do estudo perseverante, com esforço sincero e a meditação sadia, é o grande veículo de amplitude da intuição em todas as suas características, em todas as suas faces. Então, olha aqui que a Emmanuel está nos dizendo. Qual que é o grande veículo de ampliação dessa nossa capacidade intuitiva, perceptiva, que vai favorecer tanto a nossa interação com os espíritos, na captação da inspiração, como também a nossa própria apreensão da lei divina em nós, da própria inspiração divina, do contato com o divino. O estudo perseverante, o campo do estudo perseverante, com esforço sincero. Falar de esforço sem falar de vontade, como a Flávia lembrou, não tem como, né? É a própria expressão da vontade, essa faculdade soberana da alma, diz Denis, é o esforço, é a disciplina, é mobilizar aí as forças da alma. E a meditação sadia. Meditação sadia que vai, ou que pode ser entendida de várias maneiras. Mesmo a meditação, o pararmos ali para refletir, para estarmos conosco mesmo, para aprender a ouvir essa voz interna que nos fala, e muitas vezes é abafada pelos ruídos exteriores, pelas emoções não asserenadas e tudo mais. A meditação é entendida também como a própria oração, a Flávia lembrou aqui, né? Às vezes a gente ouve assim, né, a respeito do evangelho, mas Jesus nunca falou de meditação. Mas como não falou de meditação? Quando Jesus fala de oração, no fundo ele está falando, né, na essência ali do que é a própria meditação também. Essa conexão com o mais fundo de nós mesmos, com essa consciência do eu profundo, com o próprio Criador. Isso é meditação sadia nas suas várias expressões. E todas as vezes que ele se recolhe para orar, né? Sim, toda vez que ele... buscando esse silêncio, essa interiorização. Como ele diz lá no Sermão do Monte, né? Quando quiseres falar com o Pai, recolhe-te ao teu quarto interior, fecha a porta e fala com teu Pai ali em segredo. Uma linguagem diferente, né? Jesus diz, o Pai ouve ali em segredo e fala em segredo. Qual linguagem é essa? Essa linguagem da intuição, né? É uma maneira de aprender o conhecimento que não passa
pela linguagem que nós estamos acostumados, que não passa pelo raciocínio que nós estamos acostumados. É uma maneira de dialogar, de conversar, mas por outros caminhos, como a Flávia lembrou, muito mais associados ao sentimento do que propriamente ao raciocínio e à razão. Então, é a intuição essa maneira também de nos conectarmos, de interagirmos com o nosso Pai, que Jesus expressa lá no Evangelho. Então, estudo, esforço, vontade, oração, meditação, reflexão, silêncio, recolhimento. Esse é um assunto que é tão recorrente em Leon Denis. Ele fala em vários momentos nas suas obras, lá no Grande Enigma, nessa obra O Problema do Ser, Destino da Dor, no Depois da Morte, esse parar, né, para estarmos conosco. Ele mesmo vai falar também no livro No Invisível, quando fala do desenvolvimento da mediunidade, se a gente pode pensar a mediunidade nesse sentido abrangente, né, mediunidade inspirativa, ele diz que a boa mediunidade se desenvolve no silêncio e no recolhimento, né? O silêncio ali do estudo sincero, o recolhimento, buscar estar contigo, algo muito propício nesse momento que estamos vivendo. Estamos tendo a oportunidade, como nunca, talvez, de valorizar esse recolhimento para desenvolver essa sensibilidade. Então, Emmanuel já traz essa primeira orientação lá no livro Consolador. Mas nós trazemos aqui outra também, essa mais completa e muito interessante, que está no seu primeiro livro. O primeiro livro que ele psicografa, cujo título é justamente Emmanuel, lá no capítulo 7, O Labor das Almas, gosto muito desse capítulo. Lá no final do capítulo, ele tem um subtítulo lá, Desenvolvimento da Intuição. E aí, são aí 2 parágrafos que a gente vai passar aqui a ler e comentar. Né? Já que a gente entendeu toda a finalidade aí da inspiração, o que é e as bênçãos que nos pode trazer, e entendemos a intuição como essa antena psíquica que nos cabe afinar e sintonizar, né, para captarmos as inspirações superiores, como é que a gente pode desenvolver, então, a intuição? Sobre desenvolvimento, eu gosto de pensar na intuição como um sentido. A gente tem os sentidos do corpo, né? A visão, o tato, o olfato, o paladar, enfim. Os sentidos, eles são a nossa capacidade de perceber o mundo material. São 5 que nos fazem perceber o mundo material. E aí, existem outros sentidos que a gente desconhece, né? E às vezes a gente chama aí de 6º sentido, porque a gente não tem nome para isso. Enfim, os espíritos mesmo vão dizer, em algumas respostas do Livro dos Espíritos, que tem coisas que a gente ainda não consegue perceber porque nos faltam, né? Sentidos a desenvolver, ou potencialidades a desenvolver. E aí eu gosto de pensar nisso, assim, porque se a gente pensa, então, na intuição como essa interação plano material e plano espiritual, né, com isso que vem do alto, ou do próprio divino em nós, que seria essa capacidade intuitiva mais anímica, né, não sei se posso chamar assim, como a gente discutia antes, também, então, um sentido de percepção. Se os sentidos do corpo nos fazem perceber o mundo material, esse sentido da intuição, ele nos faz perceber questões mais sutis, que dizem mais respeito à vida espiritual. Então, é interessante pensar isso, porque, lembrando que ela é uma capacidade para todas as criaturas, todo mundo tem essa capacidade de desenvolver isso. Muitos de nós ainda está obscurecido por conta do nosso próprio estágio, das nossas invigilâncias, às vezes, né, a nossa falta de percepção mesmo, mas é possível para todos. Então, a gente pensar nesse desenvolvimento me faz refletir sobre isso, assim, do como esse sentido nos fará perceber melhor a vida, perceber melhor as condições, nós mesmos, enfim, tudo isso. Por isso que Denis chama lá o capítulo, né, o sentido íntimo, justamente falando desse outro sentido, o 6º sentido, que nos cabe desenvolver, como ferramenta de apreensão das coisas mais metafísicas, como a Flávia falou, das coisas mais espirituais, da própria natureza divina, lembrando lá as questões 10, 11, 12, quando Kardec pergunta sobre a compreensão da natureza divina, os espíritos nos dizem que faltam-nos ainda sentidos,
faculdades. Certamente a intuição é um desses sentidos que nos falta desenvolver para melhor penetrarmos nas coisas de Deus, a própria natureza divina. Então, são esse sentido que a gente vai trabalhando. E muitas vezes a gente passa uma encarnação inteira desatentos sobre esse sentido que nós poderíamos desenvolver. A gente como que nem lembra que ele pode existir, né? Então, essa atenção, como a gente falava da meditação, enfim, de todos esses, são um momento pequeno ali de atenção, de olhar para uma coisa que a gente tem potencial, mas que muitas vezes a gente esquece que existe. Ainda mais quando pensamos em termos do que estamos vivendo agora, a entrada de um novo tempo, uma nova era, em que a realidade do Espírito, de fato, vai se afirmar mais propriamente, a era do Espírito. Então, é preciso trabalhar esses sentidos mais voltados aí ao Espírito, de fato, né? Porque se os outros estão, pelo menos aqui na matéria, mais associados à experiência material, a intuição, ela já é em si um sentido, uma faculdade muito associada à questão espiritual. E adentrando nesse novo tempo, é imprescindível, portanto, desenvolvê-la. Por isso, lá no texto que Emmanuel nos traz, no capítulo 7 do livro Emmanuel, ele diz, né, faça mister em vossos tempos, que busqueis desenvolver todas as vossas energias espirituais. Então, olha, faça mister, é necessário, urge, para que possamos entrar, de fato, num novo tempo, né, numa nova realidade de vida. Afinal de contas, nós somos o quê? Em essência, né? Nós somos espíritos, nós estamos encarnados, mas somos espíritos. E aí muitas vezes a gente passa a encarnação toda dando importância só para a parcela material, que é transitória, e esquecendo-nos do espírito. Né? Então, busquei desenvolver todas as vossas energias espirituais, forças ocultas que aguardam o vosso desejo para que desabrochem plenamente. Então, o que a Flávia dizia, é um movimento que deve vir de nós. Se a gente lembra lá, questão 117, por exemplo, do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta o que define a velocidade de progressão do espírito. E os espíritos são bem claros, ele próprio, o seu desejo de progredir e a sua submissão às leis divinas. Então, essas potencialidades estão em nós e desabrocham naqueles que, pelo estudo perseverante, o esforço sincero, a meditação sadia e os outros elementos que ele vai trazer aqui, fazem, né, movimentos, se movimentam para que isso venha a desabrochar, como aquele que cultiva lá a plantinha para que ela venha a ser, de fato, uma árvore frondosa, dando os seus frutos. Pensar no desabrochar me dá essa ideia mesmo de já tá prontinho, sabe? Sabe o botão que já tá prontinho ali? E aí, quando nasce um novo dia, de repente ele abre, né? De uma vez, assim. Então, é como se já tivesse ali só esperando o nosso pequenino esforço de contribuir para que isso venha a desabrochar realmente. Né? Porque, querendo ou não, né, nós estamos recebendo aí adubo, nós estamos recebendo água do alto, né? Nessa sementinha, há mais de 3.000 anos, se considerarmos desde lá de a revelação de Moisés, passando aí pelo Cristo, 2.000 anos já que o adubo do Evangelho tem nos visitado, depois o Consolador. Então, de fato, nós estamos no limiar aí, né, aqueles que souberem aproveitar, de desenvolvimentos espirituais jamais antes vistos, né, na nossa trajetória espiritual até aqui, que nos cabe aí dar esse empurrão, às vezes, que está faltando, que é justamente o nosso, porque do alto, em termos de recursos já recebidos nesses mais de 3 milênios, foram abundantes, né, esses recursos. E aí ele prossegue. O homem necessita das suas faculdades intuitivas. Necessidade. A gente vai começando a perceber, né, nesse limiar de um novo tempo, de uma nova era, em que as criaturas vão, de maneira mais geral, começando realmente a se entenderem como espíritos, vão começando a perceber que, se são espíritos, há necessidade de trabalhar, de desenvolver os recursos do espírito, né? É o homem carnal que vai cedendo espaço, enfim, para o homem moral, como Kardec vai descrever lá na questão 941 do Livro dos Espíritos, né? É aquilo que Jesus lá atrás já nos alertava, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, nós estamos nesse limiar agora em que a criatura humana começa a perceber que ela tem outras necessidades,
para além das fisiológicas, para além de atender às demandas do corpo, né? Para além do trabalho material, para alimentar, sustentar o corpo, sexo, alimentos, sono, etc. A criatura humana começa a perceber que ela não consegue viver, né? Pelo menos manter, conservar a paz, o equilíbrio, sem buscar essas outras necessidades, as do espírito, o pão do espírito, que a faculdade intuitiva nos permite aí acessar. Né? Então, esse é um aspecto importante, esse limiar que nós estamos passando, né? Claro que para cada indivíduo isso varia, alguns outros ainda vão estar muito embotados, algumas criaturas vão estar ainda muito cerradas a essas buscas. Mas em termos coletivos da humanidade, adentrando nesse período de regeneração, nós vamos estar falando aí de um movimento mais geral de despertamento para esses valores e essas buscas do espírito, né? Para o desenvolvimento dessas faculdades espirituais, dessas faculdades intuitivas. É como se o ser humano terrestre estivesse deixando, enfim, a sua crisálida de homem terreno apenas, para começar a despertar para o homem, o ser humano celestial que ele é, como o apóstolo Paulo também vai trabalhar lá na sua carta, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Então, ele necessita das faculdades intuitivas através de sucessivos exercícios da mente, a qual, por sua vez, deverá vibrar ao ritmo dos ideais generosos. Isso aqui é muito bonito, né? Sucessivos exercícios da mente. Logo, a gente é projetado para o livro Pensamento e Vida, capítulo 1, a mente. Então, como é que eu exercito a mente? Várias maneiras, né? Tem vários departamentos aí de serviço, de operação da mente. Ele fala lá do desejo, da inteligência, da imaginação, da memória. Então, quando eu estou estudando, criando, concebendo arte, enfim, trabalhando, operando de algum modo, eu estou exercitando a mente em algo que é nobre, né? Ideais generosos, como ele coloca aqui. Vibrando aí ao ritmo dos ideais generosos, ou seja, para que o exercício da mente seja produtivo, gere de fato luz, é preciso ajustar o diapasão do sentimento, né, na frequência, na faixa do amor, do bem, né, da luz. Por isso, Emmanuel, ao falar da mente, diz que o espelho da mente, nós temos o espelho da mente, né, que é o espelho da vida, mas a face desse espelho é o coração, é o sentimento. Então, para que esse espelho possa refletir luz, primeiro eu preciso ajustar essa face, né? O sentimento precisa estar voltado para o amor, para o bem, vibrar ao ritmo dos ideais generosos. Porque senão a gente corre o risco de entender que esses exercícios da mente é pura cerebração, é puro raciocínio, muitas vezes raciocínio humano, né? Repleto aí de viés, do orgulho, da vaidade, das ilusões terrenas. A gente vê inteligências grandiosas operando para as sombras mais densas. Então, para que o exercício da mente amplie a capacidade intuitiva, ela precisa vibrar no diapasão do sentimento superior. Mas aí a gente vai estudar pensamento e vida e vai perceber que para o conceito lá que Emmanuel traz, a mente não é o puro intelecto, né? Ela não é o cérebro, o raciocínio, o pensamento. A mente, ela é um conceito mais amplo do que isso. Ela alia exatamente as duas asas, né? E ele destaca e reforça muito a parcela do sentimento nesse desenvolvimento aí da mente. Há, inclusive, um capítulo muito interessante, gosto bastante também no livro Instruções Psicofônicas, do espírito Algos, aquele mesmo espírito, né, o benfeitor do livro Nos Domínios da Mediunidade. O capítulo se chama Sentimento, em que ele diz assim: em verdade, o pensamento cria as causas, né, das nossas ações, ali, a causa das nossas ações, do nosso destino. No entanto, o sentimento é o molde vibrátil onde se forma o pensamento e a causa. Sentindo, modelamos a ideia, diz ele, e pensando, criamos o destino. De modo que não há renovação de destino, de fato, ampliação das nossas capacidades de pensamento, das capacidades da mente, dessa percepção, sem renovação de sentimento. Esse molde vibrátil, né, ou essa face do espelho da vida, que é a nossa mente. E então ele prossegue dizendo: cada individualidade deve alargar o círculo das suas capacidades espirituais. É interessante, né? Alargar o círculo. Imaginemos,
a nossa mente aí como uma lâmpada, né? Uma vela. Segundo a intensidade dessa luz, se é uma velinha, se já é uma lâmpada, se já é um farol, eu amplio o círculo, né, de visão, de percepção que eu tenho das coisas ao meu redor, do universo, da vida como ela é, das outras pessoas. Então, quanto maior essa intensidade da faculdade intuitiva, ou seja, quanto maior essa luz do espírito, essa intuição, maior o círculo de percepção que o espírito passa a ter, né? De tudo que está ao seu redor e até mesmo dele próprio. Ele acende essa luz também no seu interno. É como se ele divisasse mais, né, um espaço maior do seu universo interior a partir dessa luz que ele acende, né, na intuição. Porquanto, prossegue ele, poderá, como recompensa a sua perseverança e esforço, então, de novo, as palavrinhas aí, perseverança e esforço, certificar-se das sublimes verdades do mundo invisível, sem o concurso de quaisquer intermediários. Ou seja, ele vai estar desenvolvendo essa mediunidade em sentido lato sensu, ainda que não seja um médium ostensivo, mas ele vai ter desenvolvido essas suas capacidades de percepção a tal modo que ele vai se certificar dessa presença amiga, desses benfeitores, com uma clareza, com uma certeza, que não lhe será mais permitido, não lhe será mais possível oscilar, vacilar diante dessa companhia, dessa presença amiga, né? Talvez aqui esteja, né, uma parcela aí do conceito mais amplo do que seja liberdade, né? Liberdade para o espírito nessa consciência plena de poder acessar essas verdades sublimes e caminhar com suas próprias pernas, né? Agora mais consciente, sabendo, né, por onde pisa. É muito bonito a gente pensar isso. E veja, né? Certificar-se das sublimes verdades do mundo invisível, não é isso que todos nós buscamos? Ter consciência da vida, ter consciência da lei divina, né? Do que ela, quais são as verdades que Deus estabelece para nós. Conhecendo tudo isso, a gente pode caminhar melhor nos trilhos da vida. Então, acho que esse é realmente o que almejam todos os espíritos na caminhada evolutiva. Então, é o horizonte para onde nós estamos caminhando, né? E é exatamente isso que Leon Denis vai falar também no seu capítulo 21, né? Dessa recompensa de poder entrar em contato mais íntimo com os benfeitores espirituais, por exemplo, a partir dessa faculdade intuitiva, sem que seja, muitas vezes, um indivíduo um médium ostensivamente, né? E eu me lembro também daquela questão muito bonita do Livro dos Espíritos, se eu não me engano, é a questão 495, é aquela questão em que se trata ali dos anjos da guarda, em que os espíritos que respondem, São Luís e Santo Agostinho, creio eu, eles dizem, olha, entrem em contato conosco, criem essa intimidade conosco, né, nos invoquem no sentido de, né, busquem aí por essas vias da intuição, desse diálogo no silêncio do santuário aí da consciência, busquem entrar em contato conosco, porque então ficará mais fácil de buscar o consolo, de buscar a orientação nos momentos desafiadores. É exatamente isso aqui que Emmanuel está falando. Por isso, é uma recompensa, né, a esses esforços perseverantes. Por quê? O que ela possibilita para o espírito, em termos de consolação, de firmeza diante das provas, né, de sensibilidade para acessar, né, o próprio mestre, acessar o próprio Pai Criador, naquilo que eles nos trazem, em termos de força, de inspiração para o caminho, isso é de uma bênção tão grande para o espírito que todos os esforços para isso passam a ser bem pequenos, né? Por mais que demandem de nós esse trabalho de sentimentos, que não é algo simples, que demanda energia, perseverança, disciplina, o resultado é tão grandioso que qualquer esforço vale a pena, né? Por conta justamente do resultado. E então ele prossegue dizendo, o que se lhe faz, porém, altamente necessário é o amor, o devotamento, a aspiração pura e a fé inabalável, concentrados nessa luz que o coração almeja fervorosamente. Então, olha, outros recursos essenciais para desenvolver isso, né? Amor, devotamento, aspiração, fé inabalável. Para que essa sensibilidade nossa possa ir se sublimando e alçando-se a graus, né, antes
não percebidos, antes não alcançados, né? Se a gente for resumir, é o esforço do espírito pelo seu desenvolvimento, né? Pelo aperfeiçoamento, por ser cada vez mais aquele homem de bem que Kardec nos convida, né? Por aplicar o evangelho nas nossas vidas. Por isso, um dos melhores caminhos de desenvolvimento, até da mediunidade ostensiva, será sempre o trabalho no bem, né? O serviço ao próximo. É o que nós vemos na mediunidade com Jesus, a mediunidade inspirada, amparada no Evangelho, né? Kardec nos trazendo aí o discernimento, a reflexão, a ponderação no exercício da mediunidade, e o Cristo nos trazendo a importância do amor, do serviço, né, do devotamento, para desenvolver a nossa sensibilidade. O que está também no Espiritismo, nós temos essa junção. A caridade, sem a qual não há salvação, não há desenvolvimento, não há progresso efetivo do espírito, e a fé raciocinada, a fé refletida. Entendendo, como a Larissa lembrou aí também, que por fé raciocinada, não estamos pensando apenas em fé que raciocina, em puro raciocínio. Fé raciocinada é também razão iluminada, e não há razão iluminada sem sentimento sublimado, né? O Emmanuel mesmo vai dizer, muitas vezes se fala em nosso meio de fé raciocinada, mas poucas vezes se fala de razão iluminada. Para que a minha fé seja de fato raciocinada, o meu raciocínio precisa estar límpido, precisa estar despojado aí, né, das algemas, do orgulho, da vaidade, que são sombras sempre que nos limitam, que nos impedem um raciocínio claro. Por isso a importância de trabalhar o sentimento, amor, devotamento, para que a nossa fé se faça raciocinada e por isso também inabalável. Então, é preciso conjugar essas duas coisas. Mediunidade, inspiração com Jesus e com Kardec, né? Reflexão, ponderação, mas sentimento, amor, devotamento, renúncia. E ele então conclui: esse estado espiritual aumentará o poder vibratório da mente. Então, a mente passa a operar em outras faixas, né, mais elevadas de sintonia. E ganha também um poder maior de influenciação nas outras mentes. O espírito, quando ele galga os degraus da evolução, ele passa a ter maior capacidade de irradiação, de influenciação benéfica sobre os outros. O próprio Kaibar, naquele livro Ceareiros de Volta, ele diz que mede-se a evolução de uma alma pelo número de almas que ela é capaz de influenciar para o bem. Então, subindo o teor vibratório da nossa mente, a gente amplia as nossas capacidades de influenciação também para o bem, na ideia do que é a inspiração, né, propriamente. E nós somos, lembrando, influenciados, né, de diversas maneiras, por diversas situações. E claro, né, a gente fala aqui da inspiração dos espíritos superiores, mas nós somos influenciados todo o tempo por tudo que a gente vê, por tudo que a gente lê, por tudo que a gente assiste, né? E a grande reflexão que eu deixaria aqui é onde nós temos, como e onde nós temos buscado as nossas inspirações. Porque eu vou lembrar também do último capítulo do Pensamento e Vida, chamado Amor, quando Emmanuel vai dizer que o próprio Cristo toma o amor do Pai por inspiração. Então, assim, lembrando que Deus é a fonte de todo o bem no universo. Como Criador, tudo que é bom provém dele, como fonte primeira. Então, essa busca do próprio Cristo por tomar o amor de Deus por inspiração nos orienta aí um caminho, nos deixa uma dica preciosa de onde buscar a inspiração nas nossas vidas, né? Porque mesmo quando a gente consegue acessar essa intuição no íntimo, no fundo a gente está acessando essa fonte divina que vive em nós. Então essa busca pelo amor é que orienta a nossa caminhada mais seguramente. E ele então conclui, né? Aumentará o poder vibratório da mente e o homem terá então nascido para uma vida melhor. Ou seja, teremos entrado então numa nova etapa no nosso processo de evolução, amparados aí por essa faculdade agora mais desenvolvida, mais ampliada, que nos permite acessar mais profundamente essas fontes infinitas de inspiração que são derramadas em todo o tempo, em cada circunstância sobre nós, pelo amor de Deus, né? Pela bondade, pela misericórdia de Deus. Então, essa é a ideia, entrarmos num novo tempo da nossa jornada espiritual, deixando para trás
o cidadão puramente terreno, o homem terreno, como diz Kardec, como diz Paulo, para que enfim nasça o homem, o ser humano espiritual, voltando-se para a infinitude, né, para a infinidade do cosmos, e por esse novo recurso, essa nova ferramenta, acendendo luzes para o seu caminho e também para as vidas que o cercam. Essa é a proposta, essa é a ideia que poderíamos extrair aí do que é a inspiração e a intuição em nossas vidas. Que saibamos, pelo amor, pelo estudo, pela fé, pelo trabalho, pela meditação, ampliar essa nossa capacidade de apreensão, essa nossa sensibilidade, essa nossa percepção, para recolhermos essas fontes inspirativas que nos visitam a todos, querendo nos enriquecer de luz para o porvir. E que saibamos também, assim, pelo nosso exemplo de transformação, inspirar a outras vidas que conosco venham a caminhar. Eram essas as nossas reflexões. Que o amor de Deus, que a luz de Jesus possa lhes inspirar a todos na caminhada. Sigamos acolhendo e semeando, né? Que a inspiração esteja aí presente a fecundar os nossos corações. Um grande abraço para todos, muita paz, que Jesus lhes inspire sempre.